Uma boa noite a todos. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, é o momento em que o apóstolo Pedro é liberto da prisão. Uma prisão injusta, prisão por perseguição. E o Senhor Deus é Deus de justiça. Ele é um Deus justo, ele é um Deus reto. E aquele que serve ao Senhor, mais ainda, né? O Senhor é fiel. A Bíblia diz que o Senhor é fiel aos que lhe são fiéis. Como é importante, né? O Senhor se apresenta assim na vida de quem o serve. E o apóstolo Pedro é aquele momento em que ele já está definido, já está seguro da sua missão, já teve o seu momento de concerto com Jesus após a ressurreição, agora ele já recebeu o momento da descida do Espírito Santo, já está na potência do poder de Deus, e nesse poder ele ganha ousadia para fazer a obra que é divulgar a boa nova de que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Salvador de Israel e de todo aquele que nele crê. E quando ele começa a dizer isso em Israel, ele não é bem-vindo, né? Porque justamente foi esse povo que não recebeu bem a pessoa de Jesus. Eles não compreendiam que Jesus era o Messias, e é, até hoje, porque ele vive e está. Pedro, então, na ousadia do Espírito Santo, vai pregar. E quando ele começa a pregar, ele recebe um levante, né, dos judeus, e os romanos, que não querem confusão naquele lugar, atendem o pedido dos judeus e prendem a Pedro. Mas vai prender num dia em que é um dia que tem a proclamação, é a santa proclamação, ou seja, 7 dias em que ninguém pode trabalhar, é um feriado de 7 dias. E encerra-se, então, os dias dos pães asmos, esses 7 dias, uma festa de 7 dias. Nesse dia, então, Pedro vai ficar retido por 7 dias, porque após esse tempo, então, agora ele será julgado e será morto. Por que a gente diz isso? Porque anteriormente, o primeiro apóstolo morto, Tiago, havia sido recente. Então, você imagina que a cidade está perseguindo os cristãos e, ao mesmo tempo, a autoridade local está imediatamente tomando a vida de Tiago, o primeiro apóstolo que morre dessa forma rapidamente, e não vão fazer diferente com Pedro, ainda mais que Pedro é o líder dos apóstolos. Então, é de se esperar de que após esses dias que Pedro esteja na prisão, ele morra. E agora paira no ar uma ameaça de morte, ou seja, quem se pronunciar, quem estiver pensando igual, não é? Sofre penalização de morte. Então, os cristãos se escondem, os cristãos se acuam. E Pedro, que é muito conhecido, Pedro vai preso. Tiago, morto. Diz aqui, no capítulo 12, no verso 4, que como que ele foi preso? Ele foi preso de modo seguro. E aqui diz que Herodes, ele levanta 4 quaternos, ou seja, 4 guardas de 4. Então, ele selecionou 16 pessoas para se revezarem num grupo de 4. E um grupo de 4 tomava conta de Pedro. Dentro da prisão, 2 estavam atados a Pedro, né? Estavam com as algemas, seria hoje para nós umas algemas, né? Estaria assim, amarrado aos soldados, e 2 estavam à porta, ou seja, o primeiro grupo de 4 estava tomando conta da porta da prisão. Ele estava muito bem seguro, não estava? Sim, o soldado romano sabe que se o seu prisioneiro fugir, ele paga com a própria vida. Então, não é interesse de ninguém que Pedro saia dali. E nem vivo, né? Nem de jeito nenhum vivo para continuar o seu projeto. Não. Há interesse político, há interesse
da guarda militar que toma conta de que Pedro esteja preso e no dia seguinte entregue a Herodes. E o interessante é que o verso 6 diz assim, no capítulo 12 de Atos: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, no dia e no momento em que Pedro começa a ser preparado para ser levado para encontrar com Herodes e dali receber a sua sentença. Eles só estavam deixando passar o período do feriado dos Pães Asmos, onde ninguém pode fazer nada. E que feriado é esse? É aquele feriado em que as pessoas comemoram o pão sem fermento, ou seja, aquele pão que foi feito às pressas. Por quê? Porque Deus livrou da morte dos primogênitos e livrou também o povo de Israel do Egito. Era um dia que as pessoas estavam comemorando livramento. E é nesse dia que Pedro está na cadeia. Sabe, algumas coincidências na nossa vida não tem nada de coincidência, tem de projeto divino. A festa dos Pães Asmos é uma festa muito conhecida, entendida e percebida na sua simbologia por esse povo que está oprimindo os cristãos. Eles percebem bem o que é isso. E nesse tempo, esse povo cristão, que também está imerso nessa cultura, esse povo vai vivenciar uma experiência sobrenatural. Porque a Bíblia diz que esse homem que está tão atado lá na cadeia, por um soldado de cada lado, agora ele vai receber a visita de um anjo. Mas não se esqueça, a igreja que estava reunida com Pedro, na mesma fé, no mesmo espírito, ela agora está reunida numa casa, na casa de João Marcos, e lá orando por Pedro, orando pela vida de Pedro. E diz que a igreja, ela perseverava orando por Pedro. Quando a igreja ora, quando eu e você oramos, Deus escuta, Deus atende a nossa oração, porque Deus é sensível. Se Ele cuida dos astros, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida do sol, dos raios, do meteorito, como não cuidaria de nós? E Ele cuida daqueles que lhe são fiéis. Então, nós vamos ver que nessa prisão injusta, agora, um anjo se apresenta. E esse anjo chega de uma forma muito interessante. Ele chega num lugar escuro, porque cadeia, nessa masmorra aí onde colocaram o Pedro, não é tão iluminada, não é? E Pedro precisa tomar alguns cuidados para sair dali. E Deus poderia fazer como fez com Paulo, um terremoto sacode tudo, as portas se abrem, e ele poderia ir embora. Mas Deus é dono da situação. E muitas vezes Deus age na situação diferente do que eu e você faríamos. Às vezes a gente tem muita pressa, mas Deus parece que não tem pressa, mas Ele está agindo. Então, enquanto a igreja está orando e não sabe o que está acontecendo com Pedro, porque essa festa dura 7 dias. A Bíblia diz que o Herodes estava se preparando, então é possível que fosse o último dia já desses 7 dias. Logo, essa igreja está orando. E quando ela ora, esse anjo visita a prisão. Verso 7 diz que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. A primeira coisa que aconteceu foi luminosidade, clareza. E quando a gente fala de luz na Bíblia, a gente fala de entendimento. Quando a gente fala de luz, a gente fala da própria presença de Deus. Quando a gente fala de luz, a gente está falando de um Deus que habita na claridade, que o que ele faz pode ser testemunhado. Então, ele recebe na prisão uma luz, resplandeceu. Resplandecer não é acender um cantinho
como quem acende uma vela num cantinho. Resplandecer é iluminar tudo, é clarear tudo. Imagina, com toda essa claridade, Pedro, então, é agora tocado pelo anjo. O anjo não fala imediatamente. A luz vem. Mas tem gente que, quando acende a luz, acorda, né? Outras pessoas não. Quando acende a luz, nem assim acorda. Pedro também não acordou. Talvez estivesse cansado, talvez estivesse apanhado, a gente não sabe. A Bíblia não diz. Mas diz que ele não teve facilidade para acordar. E o anjo, então, toca nele. E diz que ele vai tocar no lado. Então, o anjo toca e desperta. Pedro não precisou ser tocado para acordar. A luz, nesse caso, não foi suficiente para ele, para acordar. Acordar é um pouco difícil, né? Mas Pedro também, né? Teve tantas palavras luminosas de Jesus quando estava com ele, teve tanta dificuldade também de alcançar, né, o entendimento, mas Deus não tem dificuldade, porque Deus permanece conosco, assim como Jesus teve paciência com Pedro e esclareceu até após a sua morte. Ele ressuscita e vem ajudar a Pedro no entendimento. Então, diz que esse anjo, tocando, despertou Pedro. E aí sim, quando ele está desperto, agora o anjo fala. Você veja que o anjo não perde as palavras ao vento, né? Às vezes, a gente gasta palavras falando demais, de menos, né? A gente gasta palavras até dispensáveis, mas o Deus não. Deus é focado. E diz que esse anjo dá ordem com Pedro desperto. Ele diz, levanta-te depressa. E quando o anjo falou, ele envia a ordem de Deus, não há outra alternativa. A palavra de Deus vai se cumprir. Porque o anjo é ministrador da vontade de Deus na nossa vida. Assim diz o livro de Hebreus. E esse anjo, quando ele entrega o recado de Deus, a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Então, se ele disse depressa, Pedro não podia estar mais envolvido com nada que atrapalhasse a sua saída. Mas as cadeias, ou seja, as suas algemas, aquilo que o atava, tinha que ser aberto, porque isso Pedro não podia fazer. Então, aquilo que a gente não pode fazer, Deus tem a sua palavra, a sua ordem, ele tem os seus ministradores para que abra-se. Então, abriram-se as suas cadeias, né, as suas trancas. E ele disse outras ordens, mas Pedro estava como? Num lugar iluminado e estava também liberto das cadeias. As condições estavam prontas para que ele executasse a palavra dada, o levante-se. Muitas vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada, mas porque a gente não está percebendo a clareza que Deus está dando, né? A liberdade que Deus está dando para a gente estar diante dele. A gente muitas vezes não compreende que Deus já está tocando em nós, que nós já estamos ficando curados, que nós já estamos ficando em circunstâncias ajustadas. O que significa isso? Significa que a sua saída já está pronta. Mas a gente diz, mas eu estou com tudo isso, mas eu não consigo me levantar, não consigo sair. Queridos, se Deus está nesse negócio, é sinal de que o Senhor, nosso Deus, ele está fazendo grande obra. E agora, então, com claridade, agora, então, desperto e livre das suas cadeias, que era alguma coisa que ele não podia fazer, ou seja, daquilo que lhe atava. Agora, então, o anjo diz, depressa, ou seja, tem que ter rapidez, movimento, e a gente sabe que o Pedro tem essa característica, né? Ele é chamado muitas vezes até de precipitado, de tanta iniciativa que ele tem. E ele não tem dificuldade de obedecer essa ordem também. O anjo diz, cinge-te,
Ou seja, coloca o cinto na roupa, aquele roupão era folgado, mas para você andar e se deslocar, principalmente se você vai à guerra, você precisa do cinto para ajustar a ponta da roupa, como se fosse uma grande camisola, né? Colocava apertado já no cinto, para que a pessoa tivesse melhor deslocamento. O cinto nada mais é do que o ajuste para que a gente se desloque, para que a calça não caia e que não atrapalhe o movimento das nossas pernas. Mas a Bíblia diz também, pelo apóstolo Paulo, que o cinto é o cinturão da verdade. Então, a verdade, ela ajusta a nossa libertação. É em cima da palavra de verdade que isso vai ocorrer, porque o nosso Deus só tem uma palavra, e ele cumpre, ele é fiel. E diz então, ele diz, cinge-te, ou seja, coloque o seu cinto e ajuste a sua roupa, porque quando uma pessoa, naquela época, dormia, tirava o cinto, né? Era o camisolão só. Ata as suas sandálias. As sandálias antigamente eram um pedaço de couro ou um pedaço de madeira, e envolvido por uma fita grande de couro. Então, ele tinha que ajustar no pé a sua sandália. Não era fácil, igual hoje, que a gente coloca até de velcro, né? Não, ele tinha que ajustar. Ou seja, os seus pés teriam que estar ajustados, por quê? Porque era depressa, tinha que ter velocidade, nada poderia atrapalhar. E a Bíblia diz, lá pelo apóstolo Paulo, que as nossas sandálias são os pés calçados na salvação, né? Glória a Deus, porque Pedro tem essa segurança de que o nosso Deus, que Jesus é o Salvador. E ele diz também, lança às costas a tua capa e segue-me. A capa, ela serve para proteger do frio, mas ela também esconde. E quantas vezes a gente sabe que essas pessoas, quando iam dormir, quando usavam esse tipo de vestes, ele poderia, inclusive, estar usando a capa como um cobertor. Mas agora ele diz para não deixar a capa, ou seja, no lugar onde nós não devemos estar, porque essa prisão é injusta, nem a capa se deixa. Né? A gente vai lembrar de José lá no Egito, que ele vai embora e deixa a capa. Por quê? Porque o lugar dele era na casa, era o correto, era o certo. Então, em algum momento poderia e deveria voltar para casa, mas não se agarrar à capa para ficar no pecado. Mas Pedro, ele está dentro da prisão, num lugar injusto. Ele não está sendo colocado justamente ali, mas é injusto. E ele diz, leva tudo que é seu. Tudo. Por quê? Porque tudo que você tem, lhe servirá. Sabe, tudo que Deus nos dá, até um dom que parece perdido, nunca mais você vai usar, talvez ele seja extremamente útil em algum lugar à frente. Né? Eu sempre conto uma história de um missionário que não queria terminar o seminário, mas queria ir para o campo na África. E o pai dele disse, não, você vai para a África, mas vai formado como engenheiro, termina a sua faculdade e você faz o seminário. E o filho não entendeu, terminou o seminário, e foi para a África. E quando chegou na África, ele disse, olha, eu não sei para que eu fiz engenharia. Aqui na África não tem nem luz, né? Então, eu sou engenheiro elétrico, mas eu não precisava ter me atrasado, eu podia ter vindo. Mas tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus nos dá, a gente deve completar. E quando chegou na África, ele falou de Deus para muita gente lá naquele lugar, ele realmente agiu como um missionário, mas estava com pouca entrada, né, para avançar no seu trabalho. Quando lá chegou, surgiu uma oportunidade única. Aquele governo recebeu ali uma estação de rádio, mas o governo não tinha ninguém que pudesse montar ou que soubesse montar. E aí, esse engenheiro, que também era missionário, disse, eu me ofereço, eu ajudo vocês. E aí o governo ficou tão satisfeito com a ajuda, pelo fato dele estar lá, que deu a ele liberdade, inclusive, de usar a rádio para divulgar o seu trabalho. Ou seja, Deus deu uma porta, uma ferramenta que ele não avaliava. Mas porque ele era engenheiro, ele podia fazer isso.
Então, quantas vezes a gente acha que é inútil, né? Para que eu preciso de uma capa na prisão? Né? Para que eu preciso de um cinto na prisão? O Pedro podia até imaginar que estava esquecido e a gente pensar isso também. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo que Deus nos dá, dom, talento, característica pessoal, temperamento, é de Deus, a serviço de Deus, na ordem de Deus. E foi isso que aconteceu. Diz que dali, imediatamente, eles saíram e o anjo ia à frente e que Pedro o seguia, porque era uma ordem. A gente vê Pedro saindo da prisão. Mas acontece uma coisa interessante. Pedro não podia tirar aquelas amarras, né, de ferro, as suas algemas. Deus, com uma palavra, tirou. Agora, Pedro está diante da primeira e a segunda guarda. Está à porta da cadeia. E a porta da cadeia diz no verso 10 que ela se abriu por si mesma. A porta se abriu sozinha. A palavra de Deus diz que quando Deus abre a porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. Ele é o Senhor que continua dominando todas as coisas dessa terra. Ele não perdeu o controle. E, nesse caso, Pedro também não teria tempo de procurar onde é a chave. Ou seja, Deus queria agir rapidamente dentro do sistema humano conhecido, sem chamar atenção para nada sobrenatural. Mas o sobrenatural já estava acontecendo. Estava diante de Pedro, ali com o anjo, agora estava diante da porta que se abre sozinha, também com o anjo. Ela por si só, como se fosse uma porta automática que nessa hora e nessa época não existia. Só pode ter sido divino. Pensando bem, o Pedro foi o primeiro a estrear a porta automática sem ser automática, né? Pelo poder divino. E ele sai. Você percebe que Pedro está diante de muitos sobrenaturais, muitos. Mas ele agora vai se dirigir para aquela casa onde estão todos os cristãos, ali na casa de João Marcos. E para seguir ao anjo, era preciso luminosidade, até para se vestir, coisas pessoais, coisas íntimas, acertar o cinto, amarrar o sapato. Deus deu muita luz dentro daquele lugar. Olha, o milagre particular que Pedro recebeu era maior do que qualquer outro que pudesse ser visto, do lado de fora, né? E quando ele chega lá, ele bate na porta, chama, e a pessoa, a criança, a jovem que recebe Pedro, se assusta e não abre a porta e vai lá dentro chamar outras pessoas, e deixa o Pedro lá fora. Essa porta, que era humana, que dependia do conhecimento, do reconhecimento da voz, da atitude, das palavras de Pedro, não funciona. Interessante, né? E aí outras pessoas vieram porque ele continua batendo e continua insistindo. E aí, nesse momento, o grupo não estava pronto. Pedro estava pronto e no horário certo. Mas agora, aqui, na casa de João Marcos, onde todo mundo conhecia e orava por ele, você veja que o povo orava, mas não estava imaginando e nem preparado para receber o milagre imediatamente. Mas Pedro, lá na cadeia, nem orando estava dormindo e o milagre o atingiu. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Então, Deus tem suas formas de fazer. Deus tem suas formas de mostrar a sua presença em nós. E aquilo que parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Deus trabalha nesse turno da noite, né? Ele sabe, nessa noite, nesse dia, nesse horário, como está a sua vida e a minha vida. E aquilo que parece que não vai ter jeito, o nosso Deus está dando jeito hoje e agora, em nome de Jesus, porque Ele é Senhor. E Ele não precisa nem que estejamos totalmente compreendendo, porque também esse texto todo, ele mostra que o próprio Pedro pensava, era tudo tão sobrenatural para Pedro, ele pensou, estou tendo uma visão.
E só quando ele chegou do lado de fora é que ele disse, não é uma visão, verdadeiramente Deus me livrou. Ele pensou que estava até sonhando. Há coisas que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, que a gente acha até que é um momento inédito que não vai acontecer mais, ou então que não é uma realidade, que nem é realidade. Isso aí deve ser uma jogada que alguém está fazendo, né? Meu irmão, quando Deus move céu e terra para nos abençoar, é a mão de Deus que vai garantir que será uma bênção na minha vida e na sua vida. Não é a atitude dos homens e a compreensão deles. É o poder de Deus que vai garantir a vida de Deus em nós, a liberdade de Deus em nós. Eu quero lembrar que, assim como para aqueles judeus convertidos, sabiam muito bem que aqueles dias em que esse evento acontece era dia que se comemorava a libertação do povo de Israel, do Egito, assim agora a igreja primitiva, os primeiros cristãos, porque tudo isso acontece logo após a morte de Jesus, eles estavam agora também com o mesmo evento, o mesmo feriado, com um novo significado, o significado da libertação de Deus das mãos de qualquer opressor, seja no Egito, seja lá em Jerusalém, seja onde estiver. Eu e você não somos oprimidos por Covid, por poder econômico, né? Por parentes, por colegas de trabalho, por sistemas de saúde. Não. Eu e você somos libertos de todas essas coisas, porque o Senhor nos guarda, ainda que nós atravessemos algum tipo de embate com essas questões. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O que interessa é se nós estamos fazendo o que a igreja primitiva estava fazendo, orando, perseverando em oração. E o que interessa é saber se nós estamos prontos, como o apóstolo Pedro estava, para enxergar os sinais dos milagres e, ainda que não conseguindo decifrar bem de que aquilo era o momento exato do seu milagre, ele não hesitou e não deixou de obedecer. Esse automatismo, né? O Pedro já estava condicionado a obedecer, estava voltado a ser liberto, ele estava aberto para a liberdade. Quando Deus está nos convidando à liberdade, é bom acompanharmos o movimento de libertação que Deus nos dá. E eu estou falando do ponto de vista espiritual. Quando Deus está mostrando na sua palavra de que Jesus é o Senhor, ele é Rei dos Reis, ele é o Messias, ele morreu, ressuscitou e vive está. É bom que a gente se curve somente a ele, porque ele é Deus único e verdadeiro. Só ele ressuscitou por nós. Só ele cumpriu todas as profecias. Quando o Senhor começa a apontar a minha dificuldade, a sua dificuldade, é bom que nos curvemos em arrependimento, pedindo perdão ao Senhor e nos consertando. Porque o Senhor é Deus que recompensa todo aquele que se arrepende e perdoa. Ele é Deus misericordioso. Então, que nessa noite eu e você nos lembremos que aquilo que pode parecer intransponível e a gente tende a dar um jeitinho, não dê. Fique na posição da verdade, fique na posição do que Cristo diz, fique na posição do que a palavra de Deus diz. Perceba que o Senhor Deus é Deus que nos livra de todas as coisas, nos abençoa, ainda que, como Pedro, a gente não consiga compreender. Não foi uma dificuldade para Pedro no lugar das portas mais difíceis, que era na prisão. Mas a porta para ele entrar na sua casa foi a mais difícil, né? Na casa que eu digo, a igreja é unida entre os irmãos. Então, quando nós temos dificuldades que dependem da nossa atitude, não desista, persista. Pedro continuou lá, batendo na porta, chamando, e ele entrou. Deus continuou com ele. Ele viu o anjo andando nas portas impossíveis, mas a presença de Deus era com ele naquela porta que também dependia dele.
O Senhor é Deus conosco em todo o tempo. Lá em Isaías 55, há um texto bíblico que diz que o Senhor é que conhece os pensamentos. Ele é que sabe os bons pensamentos que tem a nosso respeito. Ele é que sabe os caminhos que tem a nosso respeito. Deus pode ter caminhos diferentes que eu e você não compreendemos bem, mas esses caminhos são caminhos que vêm do Senhor, então são caminhos de libertação, são caminhos de salvação. E esse caminho que Deus faz na terra, o caminho espiritual que Deus faz é um só, é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Diz assim o verso: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O fato de muitas vezes nós não compreendermos não nos impede de agirmos corretamente naquilo que Deus já nos falou e Ele próprio está nos guiando. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus fiel. É o único, Senhor, que pode fazer diferença na nossa vida. Por isso, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, quando enxergarmos as portas que parecem tão intransponíveis, que nós creiamos que o Senhor está nela. Que também, quando nós encontrarmos portas que estão ao nosso alcance, mas que surgem com alguma dificuldade, que o nosso ânimo não se perturbe, não venhamos a desistir ou desanimar, mas que o Senhor mesmo venha segurar na nossa mão e nos ajudar a atravessar. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ter a persistência. Mas, Senhor, Tu és a verdadeira e única porta. Tua palavra diz que Jesus é a porta. E, Senhor, nós queremos te agradecer, porque salvação, segurança, plenitude espiritual, só em Jesus Cristo. E nós queremos te louvar, porque essa porta nós conhecemos, e é no nome, na autoridade de Jesus, que nós oramos e te agradecemos por esse encontro, por essa palavra, por esse momento nesse lugar. Assim nós oramos. Amém. Amém.